Então nós entendemos que no mundo espiritual existem uma classe, uma hierarquia espiritual, que é uma categoria, né? São categorias de anjos semelhantes às organizações políticas existentes no mundo. Isso para que a gente venha ter uma compreensão do assunto, onde nós entendemos que existem poderes maiores, poderes menores e um mundo espiritual muito bem organizado pelo nosso Deus. Uma hierarquia especial dos anjos. A Bíblia dá a entender que os anjos eles se acham organizados e de uma forma hierárquica, isto é, uma forma de graduação de autoridade. Essa graduação é destacada pelo tipo de atividades que os anjos exercem em todo o universo na presença de Deus. Primeiro é o arcanjo Miguel. Essa é uma posição hierárquica, ou seja, é uma espécie de príncipe, de chefe de anjos, ele que tem o poder e o domínio sobre os anjos. Ele é uma espécie de príncipe ou de primeiro-ministro. Ele é uma espécie de ministrador e administrador do poder de Deus e também um dos protetores de Israel. E fala sobre isso no livro de Judas, capítulo 9, livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1 em diante. O arcanjo Miguel é denominado como príncipe dos filhos de Israel. E se você não sabia, eu vou dar essa informação para você. Israel, a nação de Israel, tem um guarda, tem um protetor, tem um príncipe de anjos que se chama Arcanjo Miguel e que protege a nação de Israel até os dias de hoje. Segundo, eu gostaria de falar sobre os querubins. Pastor Joel, quem são os querubins? Esta classe de anjos, eles têm o dever e também têm a função de estar ministrando diante do altar e do trono de Deus. Terceira classe de anjos são os serafins. Quem são eles, Pastor Joel? A palavra serafim vem do hebraico serapa ou sarapa. E significa ardente, refulgente ou brilhante, nobre ou afogueado. Essa classe aparece uma só vez na Bíblia, em Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 3. Nessa escritura, os serafins estão intimamente ligados ao serviço de adoração e louvor ao Senhor. Nesse Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 3, onde fala que eles tinham 6 asas. 2 eles cobriam os rostos, 2 eles voavam e 2 cobriam os pés. Esses também são seres que fazem parte da adoração de Deus. Pastor Joel, mas quais são as classificações desses anjos? Primeiro é o trono. Isso se encontra no livro de Colossenses, capítulo 1 e versículo 16. Conforme está no original grego, tronoi tem um sentido especial que se refere a uma classe de anjos que está diretamente ligada à majestade e soberania de Deus. É possível que os querubins sejam diretamente ligados a esse tipo de atividade real, pois alguns textos identificam os querubins com esses seres que Deus está assentado e reinando. Isso é muito interessante, fazer essa ligação tipológica dos anjos com os carros nos quais Deus está e ostenta a sua glória no universo. E nós vamos encontrar essas passagens no livro de Salmos 68, versículo 17, Hebreus capítulo 3, versículo 8. Então nós vamos ver que esse trono, né, que são seres que Deus usa muitas das vezes em algumas referências bíblicas para que Deus se locomova como se fossem carros, como se fossem tronos móveis. E são anjos poderosos criados por Deus. E nós encontramos na Bíblia Sagrada esses seres espirituais que são seres poderosíssimos que estão a serviço do Senhor. Segunda classe são os domínios. Em Colossenses capítulo 1 e versículo 16, que é o texto que nós estamos aqui tomando como base, fala destes domínios. Em algumas versões, o termo grego kurioteos ou kuriotetoi tem um sentido, né, de soberanias ou de dominações. Principados. Quem são os principados, Pastor Joel? A palavra principado no grego bíblico é archai. Se refere à classe de anjos que tem poderes de príncipes nos reinos terrestres. E principados regem sobre territórios que pertencem ao reino. Podemos ver isso
na história de Lúcifer, a qual havia sido estabelecido como querubim ungido para proteger, e estava no Monte Santo antes da sua queda. Ao mesmo tempo, aparece a posição de querubim e fortalece a crescida, né, da posição de principado. Supõe-se que ele governa o planeta, posição de como príncipe, e só perdeu a posição quando se rebelou contra o Criador. Isaías 14, 13, Ezequiel 28, 16, Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Devemos também considerar outro príncipe chamado Miguel. Refere-se na Bíblia como um dos primeiros príncipes de Deus, segundo está escrito no livro de Daniel, capítulo 10 e versículo 13. Então nós vamos ver que os principados, eles são príncipes e eles estão em uma posição de honra. Então provavelmente são príncipes que têm um grande exército que estão trabalhando a favor desses príncipes. Ou seja, é uma classe especial de anjos poderosíssimos que dominam e exercem autoridade sobre os demais anjos. Agora nós vamos para o quarto ponto, que é potestade. Sempre tomando como base Colossenses capítulo 1 e versículo 16. Este também é um dos anjos poderosíssimos, que nós entendemos que tem poder sobre cidades, sobre nações. E um desses anjos foi enviado por Deus para destruir a cidade de Jerusalém e só parou a sua destruição quando Deus lhe ordenou que a sua espada fosse guardada. Em 1 Crônica, capítulo 21, versículo 15 até o versículo 27, o salmista Davi, ele destaca os anjos que são magníficos em poder. Salmo 103, versículo 20, isso revela que os anjos pertencem a uma classe de seres poderosos, mas não são onipotentes, pois a onipotência é um atributo único do Deus Trino.